Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a mulher do fluxo de sangue. É uma passagem bíblica conhecida, né? Mas particularmente eu gosto muito dessa passagem bíblica. Ela encontra-se lá em Lucas 8, capítulo 8, versículo 41 ao 48. A gente vai estar lendo essa passagem e logo em seguida a gente vai estar falando um pouquinho sobre ela, tá? Versículo 41. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, ela contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Até aí, no versículo 48. Ao ler esse texto, a gente pode ver que se trata de duas histórias, né? Inicia falando sobre a filha de Jairo, a menina de 12 anos, né? Que estava morta e que o pai estava desesperado e queria que Jesus fosse lá imediatamente na casa dele. Só que para Jesus chegar até a casa dele, Jesus teria que passar por essa multidão, porque ele estava a caminho, né? No caso, ele estava a caminho. Mas no meio do caminho, ele também operou milagres e maravilhas, né? Então, o tema dessa breve mensagem vai ser atitude de fé diante do caos. Que foi a atitude dessa mulher, né? Ela estava vivendo, essa mulher, ela já sofria 12 anos, né? De uma hemorragia. Imagina só que dilema era esse que essa mulher vivia. Era uma vida totalmente destruída, né? Eu, por ser mulher, né? A gente tem mais ou menos uma noção do que ela passava, né? Não acho que não. Claro, não tem nem explicação. Imagina uma pessoa viver 12 anos com uma hemorragia. E fora todos os preconceitos da época, da cultura judaica que ela vivia, tinha mais isso, né? Tinha esse. Então a vida dela era uma vida totalmente destruída, uma vida destruída em todas as áreas da sua vida. Na área física, na área financeira, na área emocional e na área espiritual, né? Na área física, porque ela estava com essa doença, uma doença há 12 anos, então imagina uma pessoa que está com uma hemorragia há 12 anos, essa pessoa deve estar totalmente debilitada, uma pessoa totalmente anêmica, meu Deus, totalmente com a saúde comprometida, com certeza. E na área financeira, ela tinha gastado, na Bíblia diz ali, né, no texto, relata que ela gastou todos os seus recursos, então ela já tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha e não tinha sido curada, né? Os médicos não teriam encontrado a cura para ela, para essa doença dela. E na área emocional, eu vejo que ela estava realmente muito abalada emocionalmente. Ela estava com uma dor na alma, né? Porque ela estava vivendo um isolamento. Ela tinha sido excluída da sociedade. E ela estava vivendo um momento de rejeição. Então imagina uma pessoa que vive esse sentimento de rejeição, viver isolado. A gente foi feito para viver em comunidade, né? Então, com certeza, ela estava sofrendo muito, o emocional dela estava muito abalado, com certeza. E no espiritual, ela estava proibida de frequentar o templo, né? Ela não tinha como ela ir adorar a Deus, né? Então, a forma dela desenvolver a espiritualidade dela era adorando a Deus. E ela não podia fazer isso, não dava. Ela estava impedida de fazer isso. Então, eu fico imaginando o caos que era a vida dessa mulher.
né? Mas mesmo assim, mesmo diante desse caos todo que ela estava vivendo, ela soube que Jesus estava passando ali na região que ela morava, né? Então, acho que eu fico pensando assim que como já tinha se cessado todas as esperanças dela, mas ela, né, todas as expectativas tinham sido frustradas, mas eu acho que foi a última carta da manga. Eu acho que ela, quando ela soube que Jesus estava passando ali, ela, tipo, imediatamente eu acho que ela já pensou assim, olha, é a minha última tentativa, né? E aí ela foi, né? Mesmo atacada de todos os lados, né? Com todas as limitações que ela estava passando, né? Com certeza encontrou muitos obstáculos para poder sair de casa e chegar até lá onde ele estava com a multidão. E ela, né? Ela não sei, eu imagino que ela deve ter se camuflado, ter colocado se coberto o rosto, sei lá, porque ela estava correndo um grande risco, né? Ela estava quebrando uma regra, ela não podia fazer isso, de sair e se misturar lá com o povo. Ela era proibida de fazer isso e ela arriscou, ela foi lá e fez. Porque ela foi uma fé, né? Ela acreditou, foi um ato de fé, né? Ela acreditou que se ela fosse, talvez ela seria curada, né? E ela foi. Ela meteu a cara e foi. E quando ela tocou na borda das vestes dele, das vestes de Jesus, a virtude curadora que tinha nele fluiu para a vida dela. E automaticamente, instantaneamente, ela foi curada. Então, Jesus sentiu também na atmosfera ali na hora, atmosfera de fé. Então, ele já perguntou, quem me tocou? Né? Uma pergunta até meio irônica, porque ele estava no meio da multidão, até os discípulos ficaram meio assim, dele fazer essa pergunta, porque ele estava no meio de um monte de gente, então se a multidão estava apertando ele ali, como ele pergunta quem tocou ele? Mas automaticamente ele já respondeu que dele saiu o poder, né? Dele saiu virtude. Então, esse toque tinha algo especial, né? Então, quando a gente toca em Jesus com o coração quebrantado, ele se vira para nós. Não tem como ele não se virar pra gente, né? E onde que eu quero chegar com isso, né? Eu não sei como você deve estar, mas se você estiver numa situação semelhante à dessa mulher, eu te convido a tocar nele com o coração quebrantado, para que a graça dele possa transbordar sobre a tua vida. Ele é uma fonte inesgotável de cura, de vida, ele é o nosso resgate, e a graça dele é abundante, o amor dele é incondicional. Então, quando a gente toca nele, a gente recebe tudo isso para a nossa vida. E independente do caos que a gente possa estar vivendo, ele traz isso pra gente, ele traz a paz que excede todo entendimento. Então, seja o que você estiver enfrentando hoje, ou há quanto tempo você já esteja enfrentando essa dificuldade, essa situação, eu só quero te pedir nessa noite que você toque nele, eu quero te encorajar a seguir em frente. Eu quero te desafiar a enfrentar a multidão de empecilhos que possa estar sobre aí no teu contexto aí de vida, e que você possa encarar essa multidão e estender a sua mão e tocar no Mestre, porque ele tem muito para te oferecer. É isso.